Quero falar com você neste momento sobre algo que tem impactado a vida de todos nós e vai impactar de tempos em tempos. Nós não temos como fugir disso. O que eu quero conversar com você aqui é sobre crise. Você já parou para pensar com profundidade ou tranquilidade sobre a palavra crise? Crise, se você buscar a origem da palavra, você vai descobrir que crise significa tomada de decisão. Crise significa parar, avaliar e decidir sobre algo, que normalmente é sobre um caminho, sobre um destino, sobre um rumo que devemos dar naquele momento, ou determinada escolha que devemos fazer. Agora, se você realmente entender que crise é uma tomada de decisão, é uma escolha de um caminho, é uma escolha de um rumo, você vai saber lidar com isso com muito mais tranquilidade do que a maioria das pessoas. Por isso que na mentoria nós falamos que nós ensinamos os alunos e também aprendemos cada vez mais a pensar com precisão. Pensar com precisão sobre o quê? Sobre tudo que afeta a nossa vida. Sobre tomar uma decisão, sobre fazer escolhas assertivas, sobre distinguir aquilo que realmente é importante na nossa vida e o que não é importante. Quando você, daqui para frente, ouvir a palavra crise, não se assuste. Não faça disso a sua vida. Não se identifique com essa palavra e passe a viver a sua vida como se fosse uma eterna crise. Não! A crise significa que você vai ter que tomar uma decisão, que você vai ter que fazer escolhas, que você vai ter que meditar sobre determinado assunto ou situação que seja absolutamente importante para a sua vida. Portanto, não se desespere, não faça a sua vida como uma central, como um polo de crise, como uma energia voltada somente com os olhos para a crise. Não! Você não é a crise, você não pode se identificar com a crise. A crise é um momento de reflexão onde você vai pensar com precisão sobre uma decisão que você precisa tomar. Isso é um trabalho que nós fazemos, inclusive, na mentoria Pense com Precisão. Você aprende com tranquilidade refletir sobre as áreas da sua vida para que você possa então construir, através do nível de consciência que você tem hoje, o seu destino. Não é lá no destino que você vai construir, quando ele chegar que você vai construir ele. Você constrói agora, com as escolhas, com as decisões, com tudo que você promove na sua vida agora. Porém, as pessoas não têm consciência disso. Elas agem em 95% do tempo no modo automático, ou seja, inconscientemente. Então, quando você começa a refletir e entender o que significa, por exemplo, no nosso caso aqui, a palavra crise, o que significa o termo crise, você então tem muito mais tranquilidade para refletir e enfrentar determinadas situações. Portanto, passe a pensar com mais tranquilidade sobre a palavra crise e entenda que é apenas mais um desafio, mais uma tomada de decisão que você vai ter entre inúmeras ainda que virão na sua vida. Momentos de crise são a regra da vida de qualquer ser que está vivo. Qualquer pessoa que está viva vai ter crises. Crise na sua vida pessoal, nos relacionamentos, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na saúde física, mental, emocional. Isso é o comum. Agora, o quanto de consciência você tem sobre isso é o que vai fazer com que você saia mais rapidamente de uma crise, demore um tempo mais prolongado ou simplesmente passe a se identificar com a crise e permanecer eternamente lá. Que são as pessoas, por exemplo, que vivem eternamente na depressão, na ansiosidade, crises de pânico. São pessoas que se identificam com momentos de decisões importantes que elas têm que tomar, ou seja, momentos de crise, e nunca mais saem de lá. Preste atenção na sua vida, faça uma avaliação nos últimos 3, 5, 7, 10 anos, se você lembrar, de momentos de crise, de momentos importantes que você tomou decisão.
Então pare para pensar e olhe para trás e veja o que essas decisões de momentos de crise fizeram com a sua vida. Aonde você chegou hoje é relativamente de acordo com aquilo que você decidiu no passado. Pense sobre isso e passe então a enxergar a terminologia crise de uma outra maneira. Você vai se surpreender como as coisas vão fluir com mais tranquilidade na sua vida. Não se esqueça, hein? A mentoria Pense com Precisão é o lugar das transformações que você tanto busca na sua vida. Continue me seguindo aqui, veja os outros materiais que eu tenho publicado e mande um direct se você quiser mais informações sobre a próxima turma da mentoria Pense com Precisão. Um abraço!